Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Hoje estarei dando continuidade com a minha exposição no Evangelho segundo escreveu João. Eu já fiz vários vídeos neste Evangelho. Eu estou expondo versículo por versículo. Inclusive, eu tenho uma playlist deste Evangelho. O meu propósito é expor todo o Evangelho, assim como eu já fiz com o Evangelho de Mateus. E vamos lá. Está aí na tela, a Bíblia. Eu estou no capítulo 5. O capítulo 5, ele começa com a cura de um enfermo no tanque de Betesda e depois vai falar a respeito do honrando o pai e o filho. Eu ainda estou dentro deste texto a respeito do pai e filho, ou seja, Jesus e Deus, ou Deus e a pessoa do Senhor Jesus. Vamos lá. O último versículo que eu expus no vídeo anterior diz o seguinte: e o pai a ninguém julga, mas ao filho confiou todo o julgamento. Aí tem uma vírgula, a fim de que todos honrem o pai, ou melhor, a fim de que todos honrem o filho do modo porque honra o pai. Quem não honra o filho, não honra o pai que o enviou. Então vamos lá. Primeiro nós temos que entender o significado da palavra honrar, que ela ocorre aí praticamente 4 vezes. Honrem o filho do modo que honra o pai, que não honra o filho, não honra o pai. Mas que palavra é esta? Vamos lá. A palavra grega para honrar é timau. Timau é um verbo e ele está no presente subjuntivo e na voz ativa. Então ele está ocorrendo aí em todo o versículo como presente. Então não é passado. Então Jesus diz que ele honra o Pai. Ele estava ali naquele exato momento para honrar o Pai. Mas a palavra honrar é dar o devido valor. Interessante. Também significa reverenciar, venerar. Mas o que mais cabe aqui é dar o devido valor, fixar o valor, estimar. É o significado. Ou seja, a fim de que todos, então, o pai a ninguém julga, mas ao filho confiou todo o julgamento. Por que ele confiou ao filho todo o julgamento? Porque Jesus é que veio aqui para morrer em nosso lugar. Foi ele que veio para proporcionar salvação ao homem. Porque toda a humanidade, ela já está, a humanidade sem Deus, ela está julgada e condenada. Eu já falei isso no vídeo anterior. É só você dar uma lida em João 3,16 a partir desse verso. Vai lendo até lá o 18, 19, vai estar dizendo que Jesus não veio para julgar, porque todos já estão julgados. Jesus veio para salvar.
Por isso que o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou o julgamento, porque através do Filho é que vem o julgamento. E está escrito lá, e que julgamento é este? Que os homens amaram mais as trevas do que a luz. E quem era a luz? Jesus. Então Jesus é o objeto do julgamento. E ele fala assim, afim, então o Pai a ninguém julga, mas confiou ao Filho todo o julgamento, a fim de que todos deem o devido valor ao Filho, do modo porque também dão o mesmo devido valor ao Pai. E ele fala, quem não dá o devido valor ao Filho, não reverencia ou não venera, também não vai fazer a mesma coisa para com o Pai que o enviou. Pronto. Então, o Pai é quem envia o Filho e confia no Filho todas as coisas. Então, quando você honra o Filho, você honra o Pai. E quando você honra o Pai, você honra o Filho. Porque lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então, quem primeiramente amou o mundo, a fim de que enviasse o seu Filho, foi Deus. Por isso que quem honra, a fim de que todos honrem o Filho do mesmo modo que honra o Pai, porque foi o Pai que enviou o Filho. Vamos mais. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Vejam só. Então, em verdade digo, quem ouve a minha palavra, palavra de Jesus é o quê? É o Evangelho, a salvação. E crê naquele que me enviou. Quem é que enviou Jesus? Deus. Então, quem ouve a palavra do Senhor Jesus e crê na pessoa do Senhor Todo-Poderoso, Deus Eterno, tem a vida eterna. Porque quem não crê, ele não tem vida eterna, já está condenado, olha aí. Então, aquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo. Não entra em juízo. Ele sai fora do juízo. Porque lá em Hebreus está escrito, porque aos homens está ordenado a morrer uma só vez, e depois disso segue-se o juízo. Enquanto o homem, eu digo o seguinte, que os homens já estão julgados e condenados, mas ainda eles, durante esse período de vida aqui na terra, eles podem se arrepender e sair desse julgamento, enquanto tiver vida. Agora, depois da morte, segue-se o juízo. Então, enquanto ele estiver aqui nessa dimensão, neste planeta, ele ainda pode ser salvo por Jesus. Porque Jesus veio livrar o homem da condenação eterna. Ele veio salvar o homem da condenação eterna. Então, o homem que ouve as palavras de Jesus e crê no Senhor Deus Todo-Poderoso, ele não entra em juízo, mas ele passa da morte para a vida. Isso aqui é uma espécie de ressurreição, uma ressurreição espiritual. Ele estava morto e agora vive. Interessante. E outra coisa, o processo é tão rápido desta mudança, sair da condenação, sair do juízo e entrar para a vida, que lá em Lucas 23:43, quando o ladrão estava ali na cruz, ele reconhece Jesus como Salvador
E Jesus diz para ele, e disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E outro lá em João 3,18, que eu disse anteriormente: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Olha aí, é o que eu disse, está escrito o texto, não tem como. Quem crê nele não é condenado, não entra em juízo, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Outro texto também diz o seguinte, em João 6,40: porquanto a vontade daquele que me enviou é esta. Quem é que enviou Jesus? O Pai, o Deus eterno. Que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Essa ressurreição aqui fala a ressurreição dos corpos físicos, corpo transformado. Outro texto diz o seguinte: na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem, não é terá não, tem a vida eterna. Outro texto diz o seguinte: em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Por quê? Porque ele passou da morte para a vida, conforme está aí o versículo 24. Que passagem linda, que passagem maravilhosa. É um texto que nos traz esperança, que nos traz alegria. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá morte, mas ele passa da morte para a vida. Essa morte aqui, irmãos, é a morte eterna. É a morte da total separação entre Deus e o homem. E o interessante é que não é aquele que ouve, é aquele que guarda. Então, a pessoa tem que ouvir e guardar e colocar em prática a palavra do Senhor. Vamos lá. Versículo 25. Eu subi aqui. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Este texto aqui, ele está falando de uma ressurreição espiritual. Ele não está falando de uma ressurreição física. Esses mortos aqui são mortos espirituais. São pessoas que estão distantes do Senhor. Toda pessoa que não está em Cristo Jesus, não está em Deus, esta pessoa está morta espiritualmente. E ao morrer, ela passa pela segunda morte, que é a morte eterna. E esta acabou. Esta primeira ressurreição aqui, a pessoa ainda tem condição de escapar. É a ressurreição espiritual. É a primeira ressurreição. Olha aí, em verdade eu digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Mortos aqui, a palavra grega, é nécros. E tanto pode ser um morto físico do que morto espiritual. Mas o significado da palavra nécros também é espiritualmente morto. Está no 2a aí, pode dar uma olhadinha no lado direito, está escrito aí. Tá. Morto propriamente aquele que deu o último suspiro de vida, falecido, morto, olha aí, espiritualmente morto. Então, significa também a pessoa que está morta espiritualmente. E nesse caso aqui, ele está falando disso. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 1, diz o seguinte:
e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Diz claramente Paulo aos Efésios, dizendo que os homens que estão na prática do pecado, eles estão mortos em ofensas e pecados. E em Efésios 2:5 ainda, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Nos vivificou juntamente com Cristo. Interessante. Vamos mais um pouco aí. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Então, o Pai é o autor da vida e concedeu também ao Filho a mesma autoridade, o poder da vida. Ele tem a vida. Vida aí é Zoe. Zoe fala da absoluta plenitude da vida, tanto em essência como eticamente, que pertence a Deus e, por meio dele, ao Logo hipostático e a Cristo, em quem o Logos assumiu a natureza humana. Isso é o Zoe que está no texto. Da absoluta plenitude da vida. A total plenitude da vida está em Deus. Tanto em essência como eticamente. Que pertence a Deus. E por meio dele, ao Logos. Quem que é o Logos? Cristo. E ao Logos hipostático, que é Cristo, a quem o Logos assumiu a natureza humana. Então, quando Jesus assume a natureza humana, Deus passa para o Filho também esta essência de ser vida. Por isso que assim como o Pai tem vida em si mesmo, Zoe, também concedeu. E outra coisa, a palavra conceder aí é didome, é dar a alguém de livre, espontânea vontade. Deus concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. O Filho aí é ruios. E lhe deu autoridade para julgar. O 27, deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Então, como eu já disse no início, como Jesus é aquele que veio trazendo salvação, ele foi o instrumento de Deus para trazer salvação a toda a humanidade. Como ele é este instrumento de salvação, automaticamente Deus deu para o Filho a autoridade. E a autoridade aí, a palavra é exousia. A exousia é permissão, licença, habilidade ou força que alguém é dotado, que possui, que ele exercita poder, autoridade, do direito, autoridade sobre, poder de decisão. É uma decisão judicial para julgar, porque é filho do homem. Interessante aqui, por que ele enfatiza aqui que é filho do homem? E o termo grego aqui é anthropos. Anthropos. O anthropos, ele dá a ideia do ser humano, claro, ele significa homem, mas o homem como ser humano, seja homem ou mulher. Seja homem ou mulher. Ele está trazendo o seguinte, que porque é filho do homem, ou seja, da natureza do homem aqui na terra. Ele lhe deu autoridade para julgar porque ele nasceu com essa mesma natureza humana.
porque isso é huios anthropos. Então, huios anthropo estin, aí é o grego, porque ele tem essa mesma natureza humana. Devido ao fato dele ter nascido com essa natureza humana, ser da espécie humana, da raça humana, fazer parte da raça humana, ele agora tem total autonomia para julgar, porque Deus lhe deu. Deixa eu ver quantos minutos que temos aqui. Já estamos com 20 minutos. Daqui a pouquinho eu tenho que parar. Voltemos lá. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Viram aqui agora que tem outra ressurreição. Eu falei de uma primeira ressurreição. A primeira ressurreição é a ressurreição quando o homem está morto em seus delitos e pecados, ele ouve a voz do Senhor Jesus e ele sai da morte para a vida. E ele agora diz, não vos maravilheis. A palavra grega é taumazo. Não fiquem admirados, não fiquem surpreendidos, porque eu estou dizendo isso. E o termo hora aí é hora mesmo na língua grega, em que todos os que acham nos túmulos, então agora é morto físico, porque Jesus já deu o nome, olha, túmulo, ou seja, sepulcro, uma tumba, mnemeion, é a palavra grega. Então, todos os que acham, e outra coisa, a palavra aí, ouvirão, é acu. Acu é ouvir. E o interessante é que acu está, o tempo verbal aí, akousousin. Akousousin é a conjugação do verbo, que ele está no futuro do indicativo, na terceira pessoa do plural. O acu, o verbo acu, ele está, esta palavrinha aqui, deixa eu colocar ela no lado direito. Esta palavra aqui, acu, é um verbo. E ele está no futuro indicativo, na voz ativa. E está na terceira pessoa do plural. Então, mostrando o seguinte, que a primeira ressurreição, ela é aqui nessa terra. A primeira ressurreição é quando o homem atende à pregação do Evangelho e ouve a Jesus, então ele sai da morte para a vida. Mas a ressurreição do corpo ainda está para o futuro. Por isso que o verbo está aí no futuro. Ouvirão a sua voz e sairão. Interessante. Ouvirão a sua voz e sairão. Esse dia vai chegar. Os que têm feito bem, olha aí, tenho 2 pontos aí. 2 pontos. Interessante que antes de eu ler o versículo 29, tem uma referência lá em 1 Tessalonicenses 4,16, que vai falar justamente desse momento em que as pessoas vão levantar dos túmulos, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Então aqui está falando da ressurreição do corpo, porque vai haver 2 ressurreições. A primeira ressurreição é a ressurreição espiritual. É quando o homem, ele está morto em seus delitos e pecados, ouve a voz do Senhor Jesus, aceita Jesus, então ele ressuscita espiritualmente. É o que nós já lemos no início do texto. E agora Jesus está tratando da segunda ressurreição. Essa ressurreição que é a do corpo. Por isso que ele falou assim, olha, se acham nos túmulos, ouvirão a sua voz e sairão. Eu já disse aí que o verbo acu está no futuro indicativo ativo. 2 pontos aí, vamos para o 29. E os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida. E os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo. Então, nessa última ressurreição aqui, que vai ser uma só, vai ser
uma ressurreição tanto para aqueles que fizeram as coisas boas, aqueles que creram em Jesus, aqueles que aceitaram a Cristo, como também aqueles que não deram ouvidos à voz do Senhor. Todos naquele dia da última ressurreição, que é a última ressurreição, essa aqui que Jesus está dizendo. Então, neste exato momento em que Jesus se manifestar nas nuvens do céu para buscar o seu povo, as pessoas que vão ouvir a voz vão sair dos túmulos, todos vão sair dos túmulos, tanto aqueles que tiveram feito bem, como aqueles que tiverem praticado o mal. Interessante. Não vai haver várias ressurreições, é uma ressurreição apenas, é o que o texto está dizendo, e os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida. Então nós temos aí uma conjunção aí, uma conjunção primária, aditiva. E os que tiverem praticado o mal, e o mal aqui, a palavra mal é faulos. Faulos tem um significado também no sentido de eticamente mal, vil, perversidade. Então o mal aqui também pode significar o mal comum, que significa caráter. O termo grego faulos é isso. E o bem é ágatos. Ágatos, aí fala de coisa boa, ser honesto, ser honrado, ser útil, de uma natureza boa, de boa constituição ou natureza, é o que significa bem aí. Inclusive, sobre essa ressurreição única, lá em Daniel 12:2, ele fala dessa ressurreição. E muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então, 2 textos já validam que vai haver somente uma ressurreição. E nesta ressurreição, tanto os bons como os maus, todos eles ressuscitarão. Lá em Mateus 25:34, então dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. É um momento só. E para encerrar, eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Isso aqui está mostrando que Jesus, quando veio aqui, ele agiu em sintonia com o Pai. Ele não estava sozinho, ele não estava fazendo as coisas sozinho, mas ele estava agindo aqui nessa terra juntamente com o Pai. Porque ninguém viu a Deus, mas Deus enviou seu Filho para que todos aqueles que olhassem para Jesus pudessem contemplar também o Pai. Ali estava a divindade encarnada. Todos aqueles que olhassem para Jesus também poderiam ver o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai, foi o que diz Jesus. Ali estava a manifestação da divindade. A divindade tabernaculou aqui na terra, há 2000 anos atrás, na pessoa de Cristo. Por isso que eu nada posso fazer de mim mesmo. Porque Jesus não estava agindo isoladamente. Ele estava juntamente com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Deus único estava ali agindo, na forma que ouço e julgo. O meu juízo é justo, porque não procura a minha própria vontade, sim daquele que me enviou. E quem é que enviou Jesus? O Deus Todo-Poderoso. Lá no capítulo 6 desse mesmo evangelho, assim: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Quem é que enviou Jesus? O Pai eterno. Pois bem, vou parando por aqui. Deu 30 minutos, passei alguns minutinhos aí, porque eu queria vir até o versículo 30, porque no próximo vídeo eu estarei aí
praticamente quase encerrando o capítulo 6. Então, próximo vídeo, quase que eu encerro aí o capítulo, ou melhor, capítulo 5. Talvez mais 2 vídeos eu encerre aí o capítulo 5. E aí nós vamos para o capítulo 6. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo.